Artigo 195-B. A União, os Estados e o Distrito Federal poderão solicitar ao Registro de Imóveis competente a abertura de matrícula de parte ou da totalidade de imóveis urbanos sem registro anterior, cujo domínio lhes tenha sido assegurado pela legislação, por meio de requerimento acompanhado dos documentos previstos nos incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 195-A, inclusive para as terras devolutas, dispensado o procedimento discriminatório, administrativo ou judicial. Parágrafo 1º. Recebido o requerimento, na forma prevista no caput deste artigo, o oficial do Registro de Imóveis abrirá a matrícula em nome do requerente, observado o disposto nos parágrafos 5 e 6 do artigo 195-A. Parágrafo 2º. O município poderá realizar, em acordo com o Estado, o procedimento de que trata este artigo e requerer, em nome deste, no registro de imóveis competente, a abertura de matrícula de imóveis urbanos situados nos limites do respectivo território municipal. Parágrafo 3º. O procedimento de que trata este artigo poderá ser adotado pela União para o registro de imóveis rurais de sua propriedade, observado o disposto nos parágrafos 3º, 4º e 5º, 6º e 7º do artigo 176 desta lei. Parágrafo 4º. Para abertura de matrícula em nome da União, com base neste artigo, a comprovação de que trata o inciso 2 do caput do artigo 195-A será realizada no que couber, mediante o procedimento de notificação previsto nos artigos 12A e 12B do Decreto-Lei 9.760, com ressalva quanto ao prazo para apresentação de eventuais impugnações, que será de 15 dias na hipótese de notificação pessoal e de 30 dias na hipótese de notificação por edital. Artigo 196. A matrícula será feita à vista dos elementos constantes do título apresentado e do registro anterior que constar no próprio cartório. Artigo 197. Quando o título anterior estiver registrado em outro cartório, o novo título será apresentado juntamente com certidão atualizada, comprobatória do registro anterior e da existência ou inexistência de ônus. Artigo 198. Havendo exigência a ser satisfeita, o oficial indicá-la por escrito, não se conformando o apresentante com a exigência do oficial ou não a podendo satisfazer, será o título a seu requerimento e com a declaração de dúvida remetido ao juízo competente para dirimi-la, obedecendo-se ao seguinte. Inciso 1. No protocolo, anotará o oficial, à margem da pré-notação, a ocorrência da dúvida. Inciso 2. Após certificar no título a pré-notação e a suscitação da dúvida, rubricará o oficial todas as suas folhas. Inciso 3. Em seguida, o oficial dará ciência dos termos da dúvida ao apresentante, fornecendo-lhe cópia da suscitação e notificando-o para impugná-la perante o juízo competente no prazo de 15 dias. Inciso 4. Certificado o cumprimento do disposto no item anterior, remeter-se-ão ao juízo competente mediante carga as razões da dúvida acompanhadas do título. Artigo 199. Se o interessado não impugnar a dúvida no prazo referido no item 3 do artigo anterior, será ela, ainda assim, julgada por sentença. Artigo 200. Impugnada a dúvida, com os documentos que o interessado apresentar, será ouvido o Ministério Público, no prazo de 10 dias. Artigo 201. Se não forem requeridas diligências, o juiz proferirá decisão
no prazo de 15 dias, com base nos elementos constantes dos autos. Artigo 202. Da sentença poderão interpor apelação, com os efeitos devolutivo e suspensivo, o interessado, o Ministério Público e o terceiro prejudicado. Artigo 203. Transitada em julgado, a decisão da dúvida proceder-se-á do seguinte modo. Inciso 1. Se for julgada procedente, os documentos serão restituídos à parte, independentemente de translado, dando-se ciência da decisão ao oficial, para que a consigne no protocolo e cancele a prenotação. Inciso 2. Se for julgada improcedente, o interessado apresentará de novo os seus documentos, com o respectivo mandado ou certidão da sentença, que ficarão arquivados, para que, desde logo, se proceda ao registro, declarando o oficial o fato na coluna de anotações do protocolo. Artigo 204. A decisão da dúvida tem natureza administrativa e não impede o uso do processo contencioso competente. Artigo 205. Cessarão automaticamente os efeitos da prenotação, se decorridos 30 dias do seu lançamento no protocolo, o título não tiver sido registrado por omissão do interessado em atender às exigências legais. Parágrafo único. Nos procedimentos de regularização fundiária de interesse social, os efeitos da prenotação cessarão decorridos 60 dias de seu lançamento no protocolo. Artigo 206. Se o documento, uma vez prenotado, não puder ser registrado ou o apresentante desistir do seu registro, a importância relativa às despesas previstas no artigo 14 será restituída, deduzida, a quantia correspondente às buscas e à prenotação. Artigo 207. No processo de dúvida, somente serão devidas custas a serem pagas pelo interessado quando a dúvida for julgada procedente. Artigo 208. O registro, começado dentro das horas fixadas, não será interrompido, salvo motivo de força maior declarado, prorrogando-se expediente até ser concluído. Artigo 209. Durante a prorrogação, nenhuma nova apresentação será admitida, lavrando o termo de encerramento no protocolo. Artigo 210. Todos os atos serão assinados e encerrados pelo oficial, por seu substituto legal ou por escrevente expressamente designado pelo oficial ou por seu substituto legal e autorizado pelo juiz competente, ainda que os primeiros não estejam nem afastados nem impedidos.